Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Você já conversou hoje com a sua família sobre doação de órgãos? Você sabia que existem mais de 40 mil pessoas no Brasil à espera de um órgão? Este é o meu assunto de hoje do programa Thaís Venâncio. Para falar sobre este assunto, eu convidei o Dr. João de Siqueira, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos da Unimed. Obrigada por ter aceito o meu convite, Dr. João, porque nós acompanhamos nos últimos dias, a belíssima atitude da família do apresentador Gugu, em que autorizou a doação de órgãos. E esse assunto volta à tona. E como eu disse no início, a gente deve conversar diariamente. Esse é um trabalho que vocês também promovem? Sim, essa é a principal atitude das campanhas para doação de órgãos, é conversar em casa, expor o seu desejo de ser ou não um doador de órgãos, que vai facilitar muito a decisão da família quando tiver um falecimento de um ente querido. O Gugu, nesse caso, já tinha exposto em vídeo que era um doador de órgãos, que era favorável à doação, então foi muito mais fácil para a família tomar essa decisão e ajudar várias pessoas. Porque nós já passamos por um momento aqui no Brasil que era possível deixar isso registrado, deixar num documento, mas hoje só a autorização só acontece através da família. Isso, no passado já teve a doação consentida, todo mundo era doador, a gente registrava nos documentos se era ou não doador, mas ocorreu que a maioria das pessoas estavam registrando como não doadores. E aí a lei acabou mudando e hoje a doação precisa ter autorização de algum familiar para ocorrer. Só ocorre a doação de órgãos se algum familiar autorizar essa doação. Se por acaso alguém falecer e for, por exemplo, não identificado, não tiver o documento, não tem possibilidade de ocorrer essa doação. Só tem doação se o familiar assinar autorizando fazer a doação. Agora, esse número de pessoas na fila de espera é assustador no Brasil. Mais de 40 mil pessoas. Isso, infelizmente a lista é alta e com tanto de doadores, potenciais doadores que a gente tem, não era para ter nenhum paciente na fila. A principal lista é a lista de rim, só no Espírito Santo são aproximadamente 1.000 pacientes na fila de espera por um rim. E a fila de rim é grande porque existe a máquina de hemodiálise que substitui o rim até o paciente conseguir um transplante. Os outros órgãos, coração, fígado, não existe essa máquina, então o paciente necessita do órgão, mas se não chegar rápido ele acaba falecendo. Com isso a fila não é tão alta. Eu já ouvi também que muitos familiares acabam tendo um pouco de medo, receio do tocar no corpo daquele parente que faleceu. E como esse corpo vai ser entregue? Quer dizer, esse corpo, ele é muito bem cuidado, na verdade, né? Quando a família autoriza a doação de órgãos. Sim, não tem praticamente nenhuma alteração. A cirurgia de extração de múltiplos órgãos é uma cirurgia convencional, você faz uma incisão, o cirurgião faz, retira os órgãos, depois é suturado no final e com a roupa, as flores que colocam, não visualiza absolutamente nada. A doação de córnea, que pode ficar um hematoma, um roxo, mas também na grande maioria dos casos não tem diferença absolutamente nenhuma em quem não doou os órgãos. E é importante que a gente converse sobre isso com a nossa família, porque a gente nunca sabe, né, qual vai ser o dia de amanhã. Mas eu acho que isso também deve acalentar essa família, que não vai ter contato com a família do receptor. Estou correta nisso? Isso, não é indicado e a gente tem uma recomendação de não passar a identidade de quem foi o doador, apesar de teoricamente ser bonito, por possíveis problemas que podem trazer para a família que doou aquele órgão, ver um órgão naquela outra pessoa e pode ter algum desejo, algum sentimento de posse, então não é muito indicado esse tipo de informação.
E em quanto tempo esses órgãos devem ser transplantados? Após o diagnóstico fechado, a morte cerebral, depois, quanto tempo ainda pode ser doado esses órgãos? É variável para cada órgão. O órgão que a gente precisa retirar primeiro, porque tem o menor tempo que pode ficar fora do corpo humano, a gente chama de isquemia fria, quando fica no gelo esse órgão, é o coração, que em 4 horas que foi retirado de um corpo, ele tem que estar implantado no outro. Por isso que a maioria das vezes a gente tem o auxílio do helicóptero para transportar o coração. O fígado precisa de 12 horas no máximo para ser implantado, um rim aproximadamente 36 horas e a córnea até 7 dias dá para ser utilizada e transplantada em outro paciente. Agora, não é uma equipe só que faz tudo isso, são equipes completamente distintas, né? A equipe que faz assina, né, a morte cerebral e a equipe que vai captar os órgãos, é isso? Exatamente, são equipes distintas, inclusive equipes que fazem parte de transplante ou de captação de órgãos, elas são proibidas de fazer o diagnóstico de morte cefálica. Se por acaso algum médico que está de plantão numa UTI suspeita de diagnóstico de morte cefálica, ele faz parte de uma equipe de transplante, ele é proibido de dar esse diagnóstico de morte cefálica. Ele precisa chamar algum colega ou esperar o próximo plantão para esse outro profissional fazer o diagnóstico. E o diagnóstico de morte cefálica é extremamente rígido. É muito comum a gente perder, às vezes, algum doador que seria potencial doador por não conseguir dar o diagnóstico pela rigidez. Mas isso é para trazer mais segurança ao processo e evitar de ter qualquer suspeita de que não esteja em morte cefálica. Bom, mas eu também vou querer saber, porque essa equipe que conversa com a família é a equipe que vai ser a responsável pela captação, então ela é chamada, né, para esse hospital para conversar com essa família, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E teve um assunto que o Dr. João me falou um pouquinho antes de começar a entrevista, que é com relação ao turismo de órgãos. Eu vou querer saber o que é isso, mas eu volto já do intervalo. Você continua comigo aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você procura consultório médico para alugar? No Instituto de Neurociência do Espírito Santo, temos salas de alto padrão, secretárias e infraestrutura completa. O INES é uma clínica médica que está aberta a atender várias especialidades. Aqui você encontra conforto, comodidade e praticidade para atender muito bem o seu paciente. Voltamos com o programa Thaís Venâncio e hoje nós estamos falando sobre doação de órgãos e eu volto com a pergunta: você já conversou com a sua família sobre este assunto? É fundamental que essa conversa aconteça. Não precisa ser diariamente, mas se possível, mensalmente, né? Eu estou aqui com o Dr. João Siqueira, que vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque é importante a gente ressaltar que a equipe, quando o médico diagnostica, né, a morte encefálica, convoca a equipe da captação de órgãos, essa equipe que vai conversar com a família, é isso? Isso. Na verdade, a autorização para doar ou não os órgãos é de responsabilidade da própria equipe da instituição. A equipe que dá o diagnóstico entrevista a família ou chama a CIDOT, que é a comissão intra-hospitalar, que já é treinada e tem experiência na entrevista familiar, para conversar com os familiares, explicar o que é ou não ser um doador e ver se os familiares têm esse desejo de ser doador. A família autorizando e assinando o termo de doação de órgãos, aí é comunicada a central de transplantes, que gera um ranking dos órgãos no estado e aí oferta as equipes. A equipe que aceitar esse órgão para algum paciente, aí sim essa equipe vai até a instituição fazer a cirurgia de extração dos órgãos. Como eu disse, até o interesse em convidá-lo para essa entrevista foi devido à atitude da família do apresentador Gugu. Quando acontece de um famoso receber um órgão ou da família de uma pessoa famosa autorizar a doação de órgãos, isso reflete na população? Acaba tendo mais casos de famílias que autorizam essa doação de órgãos? Sim, é muito comum isso ocorrer. A gente dá até um nome de efeito Eloá, que foi um caso no passado de um assalto que teve uma morte cefálica e nesse período a doação de órgãos quadruplicou no mês seguinte.
Então, é muito frequente quando tem um caso famoso, algum famoso na televisão, aumenta muito a doação de órgãos e isso diminui a fila. Então, tem os casos e as famílias, infelizmente, hoje, em torno de 40% a 50% acabam negando a doação de órgãos, mas quando tem esses casos, o índice de aceite para doação é bem maior. E acredito também que a família que tenha alguém muito próximo que precisou de um órgão, ela pensa um pouco mais, né? Então, estima-se que a possibilidade que você venha a entrar numa fila de espera para algum órgão é 4 vezes maior do que a chance que você tem de vir a ser um doador de órgãos. Porque para você doar um órgão, você tem que ter primeiro a morte encefálica. E aí sim pode doar. Se você tiver primeiro a morte, o coração parar, você não tem como doar os órgãos. Então é muito mais comum a gente entrar numa fila de espera, né? A gente não deve pensar exclusivamente nisso, mas assim, a gente não precisa ter um familiar numa fila de espera para participar das campanhas, que é muito comum. Sempre quando tem familiares em campanha que precisam, eles começam a participar das equipes das campanhas de doação de órgãos. Então a gente deve divulgar, a imprensa deve divulgar que é muito importante a doação de órgãos, é a única área da medicina que além do paciente e do médico precisa de um terceiro personagem que é o doador de órgãos, a família do doador. O senhor já me disse que não existe venda de órgãos no Brasil, mas que existe um turismo de órgãos. O que é isso? Isso é um assunto delicado, mas que tem que ser comentado, porque todo mundo pergunta e todo mundo tem dúvidas sobre isso. Não existe confirmação nenhuma de venda de órgãos no Brasil, não se tem documentação e nem condenação de ninguém por venda de órgãos. O que existe hoje confirmado é que alguns países, já foram muitos, hoje só 2 países é liberada a venda de órgãos. Então, infelizmente, algum brasileiro aceita vender esse órgão, ele vai para esse país, lá ele é feita a cirurgia, recebe um determinado valor e volta sem o órgão. Esses países estão sofrendo uma série de retaliações e em breve deve ser suspenso, mas infelizmente hoje é aceito nesses países a venda de órgãos. O senhor também não quer nem divulgar que países são esses, né? Falou-se muito sobre o Steve Jobs, o dono da Apple, que ele talvez teria comprado, mas não, o que ele fez um transplante de fígado lá nos Estados Unidos. Ele morava num estado e aí informaram para ele que no outro estado a fila era bem menor. Ele simplesmente mudou para aquele outro estado e se inscreveu naquele outro estado e conseguiu um transplante bem mais precoce do que no estado de origem, porque você só pode estar na fila de um estado num determinado país. Ah, pois é. Moradores do Espírito Santo, eles se cadastram aqui no estado. Caso queiram ir para outro estado, eles saem dessa fila. É importante lembrar isso? Exatamente, só pode estar em um estado. A fila é estadual, em alguns casos de urgência viram a prioridade nacional e aí vem órgão de outro estado, mas preferencialmente a fila é estadual justamente por causa da logística de ter tempo da gente retirar os órgãos e aproveitar no outro paciente. E eu fico sempre imaginando esse limite de tempo entre conversar com essa família, fazer toda a análise dessa vítima, né? Dessa pessoa que vai doar os órgãos para saber se ela pode de fato doar, saber se o receptor está apto a receber esses órgãos. Isso é o que? Tem que ser feito em 2 horas, mais ou menos? Então, isso é uma logística bem complexa, talvez uma logística até de guerra, porque primeiro o doador tem que ser bem analisado, é feito vários exames, várias sorologias, para ver se ele não tem nenhuma infecção que possa transmitir para quem for receber. Só depois dessa análise que sai todos esses resultados que é autorizado efetivamente a captação desse órgão. E a gente pensa que, além disso, tem que ter um receptor no outro hospital que muito provavelmente está em casa. E às vezes, quando a equipe liga, ele está numa cidade do interior, ele está em algum outro local, a gente tem que esperar ele chegar no hospital, tem que esperar ele chegar, fazer os exames, se preparar para a cirurgia. No caso do coração, 4 horas tem que estar sendo implantado, então é uma logística que tem que ser muito bem arquitetada. E o coração de quem coordena isso, como é que fica, doutor João? Então, é bem complexo. 2010 a 2016 eu estive à frente da Central Estadual de Transplantes
e era bastante intenso, mas muito gratificante. É muito gratificante a gente ver as equipes, os familiares, alguém que faz uma hemodiálise 3 vezes por semana, fica 4, 6 horas na máquina e aí ele faz um transplante e volta a ter uma vida normal na fase mais produtiva da sua vida. Uma criança jovem que não enxerga e volta a enxergar, volta a ter um desenvolvimento, é muito gratificante. E como é que é na sua casa? Existe essa conversa com os amigos mais próximos? Não para não ficar sempre falando a mesma coisa, mas o senhor já planta essa sementinha? Com certeza, somos doadores, todos os familiares, todas as pessoas próximas, funcionárias próximas, doadores de órgãos, mas quem não tem o desejo de ser doador, a gente respeita essa opinião também. Um detalhe que às vezes a pessoa fala que a religião não permite que a doação de órgãos, a gente também respeita e segue essa opinião, mas nenhuma religião é contra a doação de órgãos. E tem uma religião que é contra a transfusão sanguínea, mas o órgão vai para o outro sem sangue. A gente retira todo o sangue quando vai captar o órgão e coloca uma solução de preservação. Então, nem essa religião não é contra a doação de órgãos. Doutor João, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito didática, explicativa, acho que fica como um alerta, acho que para um fim de ano, para o início de ano, para que seja o ano inteiro lembrada, que você converse sobre isso com os seus familiares, porque essa decisão não deve ser fácil, com certeza, mas para quem recebe, vai salvar uma vida e vai fazer um pai de família, uma mãe ou uma criança continuar naquele âmbito familiar, isso é muito bom. Obrigada por ter vindo, tá? Obrigada a você pela sua companhia. Você continua me acompanhando aqui na TV Ambiental, nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Fique à vontade para você participar e comentar. Eu te espero na próxima semana, aqui na TV Ambiental, canal 525 da NET, a TV que te reconecta.